Escritores e leitores, bem-vindos aí ao canal Segredo da Escrita. Eu sou o Rafael e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdozinho mais para quem é escritor iniciante. Quando você vai escrever alguma coisa, você tem que estar muito certo daquilo que você tem que estar escrevendo, ou seja, você tem que ter um certo conhecimento, um certo domínio sobre o assunto, sobre o tipo de texto narrativo. Então eu preciso sair decorando vários textos, qual tipo de texto? Não, não precisa. Quando eu falo sobre você ter certo conhecimento, é porque quando você vai escrever qualquer tipo de história, qualquer que seja, ou algum tipo de texto, você tem que saber como é que você vai fazer ele, quais são as fórmulas básicas dele. Você não precisa ter isso como um tópico. Então, no primeiro parágrafo eu tenho isso, depois eu tenho aquilo. Não, não precisa. Eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, gosto de escrever muito sobre terror. O terror, ele tem algumas fórmulas, então eu quero causar um impacto no leitor que está vendo aquilo, eu quero pegar aquela sensação ruim, aqueles cinco sentidos, aquele incômodo das pessoas, ok. Então é isso que eu tenho que fazer no terror. Mas o que o pessoal faz, que é um erro de iniciante, tanto para você que está escrevendo, quanto para você às vezes que está fazendo aquele one shot, né, que os artistas gostam muito de fazer aquele one shot sem roteiro, porque você começa, por exemplo, você tem uma ideia inicial, você fala, nossa, que ideia inicial bacana, e você escreve, realmente fica muito bom naquele tipo de texto. Mas depois você não sabe mais como trabalhar. Então você tem que ter um estudo. Então vou dar um exemplo. Às vezes você está lendo um quadrinho ali, ou uma história, que tem aquele primeiro capítulo impactante, às vezes do monstro correndo atrás de alguém, e ok. Só que passar daquilo ali, você começa a ter uma vida cotidiana muito tranquila, interações entre vizinhos muito tranquilas, e o terror sumiu. Estou falando sobre terror, né? O terror sumiu, não tem mais nada. Aí você fica, pô, mas e aí? E aí a história vai andando, seja livro, seja o mangá que o escritor, o desenhista está fazendo, e cara, o terror sumiu. Aí volta um pouquinho, aí volta aquela vida cotidiana, uma coisa aqui e ali, coisa que parece ser sem nexo, porque as ideias não estão juntas. Isso acontece porque não se tem o conhecimento. Então é o seguinte, quando você está fazendo um texto, seja ele qualquer tipo de texto que for, seja ele ou livro, ou história, seja ele romance, seja terror, erótico, vida cotidiana, amizade, você tem que saber, você tem que estudar sobre isso. Por exemplo, o ilustrador, quando ele vai desenhar alguma coisa, por exemplo, ele não sabe desenhar o olho, ele estuda como se desenha o olho. Ele vai lá nas técnicas, vê lá como é que um artista faz, o outro faz, ele tenta aplicar. Então existe um jeito certo de desenhar, mas ele só faz no olho, por exemplo. Nariz é outra história, boca é outra história, o desenho é feito assim. O escritor é a mesma coisa. Você tem que pegar um texto e ir analisando como é que geralmente é feito, os grandes autores fazem, para depois aplicar isso. Então, por exemplo, no terror, todo mundo fala muito sobre incômodo. Como que eu vou incomodar o leitor, como mostrar, como vou impactar ele. Então, eu, por exemplo, quando eu vou escrever um livro de terror que tem um monstro, geralmente eu não quero que o monstro apareça de todo. Pra não ficar aquele Deus Ex Machina, né? Como é que a pessoa tá numa situação ruim com o monstro lá, ela tá vendo, descrevendo tudo. Então, às vezes o monstro vai aparecer a sua garra, ele vai o personagem tá escondido atrás de algum outro lugar e vê a pata, depois vê o rosto do monstro, o olho, se tiver o rosto, se tiver o olho. Então ele vai descrevendo aos pouquinhos. Isso é uma técnica do terror. Eu desenvolvi essa técnica, eu nunca vi outras pessoas fazendo, talvez exista em filme, mas em livros eu não vi. Mas enfim, então isso é uma técnica. Ou causar tensão, com os passos atrás no corredor, ou num determinado beco escuro, tensão, isso também é do terror. Mas agora, se a pessoa não souber essas pequenas fórmulas, ela não tiver esse conhecimento, essa pequena análise do texto lá, ela vai fazer isso, ela vai, igual eu falei. Tem uma cena muito boa, depois fica muito ruim. Aí volta uma coisa lá na frente, volta uma coisa melhorzinha, mas muito pequenininha. Não, o escritor de terror, por exemplo, Lovecraft, ele fazia isso direto. Então o personagem, ele já ia, ele gostava muito de algumas minúcias, né, a falar sobre pessoas com um determinado tom de pele ou um determinado tom de educação. Ele passava, ele via aquilo lá, isso era do texto dele. Aí depois ele via
ele trabalhava com a loucura e depois ele vinha com os monstros e alguém correndo, né? Então esse era a análise do texto dele. E ele não ficava em minúcias, né? Ele não saía daquele contexto, não saía dessa fórmula. Você até pode sair da fórmula, mas você tem que voltar rapidamente, se for o tipo de texto. Agora, por exemplo, o romance, ele tem as suas características também. O casal se encontra, vai ter alguém para atrapalhar esse romance, eles vão ter uma lua de mel, esse casal basicamente, né? Ou seja, vai beijar, vai se conhecer, vai acontecer coisa muito, muito legal, muito romântica, o cara vai pegar ela no colo, vai ajudar de alguma forma, ou ela vai demonstrar algum afeto e aí de repente surge um impostor lá que finge que é a pessoa através de telefone ou o que for. Isso também é uma formulazinha do romance. Então, se você não souber escrever essas formulazinhas, essas minúcias, não tiver entendido como funciona, o seu texto não fica bom, o seu livro não fica bom, sua história não fica boa. E o leitor ele vai ver isso, ele não vai gostar, né? Por mais que você tenha tido uma primeira história, uma primeira cena muito boa, aí essa cena ela acaba e não vai se repetir, o leitor vai perder na graça, tipo assim, aí fica assim, nossa, eu parei a história porque não tem nada, parece muito, por exemplo, quando eu vejo o pessoal escrevendo sobre fantasia, escritor iniciante sobre fantasia, eles fazem isso, eles fazem um enredo muito bom, né, uma sinopse muito boa, falando que tem monstros, que tem criaturas, que tem alienígenas, que tem outras dimensões, e aí quando você vai ler o texto você não vê nada disso, você vê alguém entrando num bar, pegando uma bebida e se conhecendo, e não tem uma cena de ação, não tem absolutamente mais nada. Então isso vai perdendo, o leitor vai perdendo a vontade de ler. Então sempre dá aquele estudozinho, se você for escrever. Uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu vou começar uma área nova na escrita, que eu não tenho nenhum conhecimento, aí eu vou pesquisar sobre, né? Eu vou ver algum vídeo sobre, por exemplo, tem um amigo que ele está querendo escrever sobre psicólogo, e ele não sabe nada sobre isso. Então eu falei com ele, olha, dei algumas informações básicas, eu conheço um pouquinho sobre isso. Falei, ó, vai ver um vídeo sobre psicólogo, alguma coisa, e ficamos, que ele vai me mandar o texto, eu vou dar uma olhada e vou dar uma opinião, o que ele tem que escrever ali. Mas se você não souber, não sai, tá? Então você tem que ter o conhecimento, tem que ter o estudo. É terror? Vou ver como é que o terror faz. É romance? Vou ver como é que o romance faz. É erótico? Vou ver como é que os escritores fazem o erótico também. É vida cotidiana? O que fica legal nessa vida cotidiana? É sobre jovem? É sobre velho? Como que é a vida? Como que é a dinâmica? Ok? E demais, até uma próxima.